Então, hoje eu vou contar a história de como eu descobri que eu tava grávida, bem resumidamente. Então, tudo começou quando eu resolvi mudar de colégio. Eu sempre estudei em colégio público, desde pequenininha. E eu resolvi entrar num colégio particular porque eu queria passar em medicina. Então, eu sempre fui bem magrinha. Como dá pra ver. E daí eu comecei a engordar. Mas eu achei que eu tava engordando porque eu só almoçava fora. Então, essa era a minha refeição de quase todos os dias. E eu comia lanche todo dia. Com isso, eu comecei a criar peito, comecei a criar bunda, coisa que eu nunca tive, né? Olha, olha, ó, mó felizona, né? Mal sabia eu. Nessa foto eu já tava de 3 meses. E assim, ó, eu não tive nenhum enjoo, azia, nada. Aí eu comecei a sentir muito sono, eu não tinha mais ânimo de fazer nada. E eu achei que isso era por conta do colégio, porque eu não tava indo nada bem no colégio. E eu sempre fui aquela aluna nota 10, sabe? E eu tava tirando só nota baixa, então isso tava me frustrando muito. Eu lembro que eu chegava do colégio, eu passava a tarde inteira, ficava até a noite estudando dentro do quarto para chegar na hora da prova e tirar 2. Isso começou a me frustrar muito e eu comecei a ter crise de ansiedade, comecei a entrar em depressão, eu só chorava, eu só queria dormir. Eu sentia bastante dor de cabeça, então eu me entupia de remédio para dor de cabeça e eu sentia muita cólica. Eu não sentia ele mexer, eu só sentia cólica, então eu tomava muito remédio para cólica também. E em relação à menstruação, então, ela desceu. Depois eu fui descobrir que não era menstruação, era só um corrimento mesmo. Mas assim, ele veio todos os meses. E era assim, era tipo uma sujeira, mas era sangue, que vinha tipo uns 2 dias. Mas veio todos os meses, não falhou um mês. E nem atrasou. Então, tipo assim, eu super descartei a cogitação de eu estar grávida. Como é que eu ia estar grávida se eu tava menstruando? Se nem sintomas de gravidez eu tinha. E assim, eu não parei de fazer absolutamente nada. Eu ia pra academia direto, eu me matava na esteira correndo. E de vez em quando eu até ia numas festinhas. Na minha gravidez eu engordei 4 quilos. Mas assim, foram 4 quilos espalhados pelo corpo inteiro. Eu engordei rosto, eu engordei braço, eu engordei perna, criei bunda, criei peito. Eu tava bem feliz com o corpo que eu tava ficando. E assim, nessa foto aqui, eu já tava de 5 meses. Muita gente diz que eu tentei esconder minha gravidez, mas assim, se eu soubesse que eu tava grávida, eu acho que assim, eu ia sair gritando pela rua, porque assim, qualquer coisa que acontece, eu quero sair correndo contar pra minhas amigas, quero sair correndo contar pra minha mãe. Então, assim, eu acho que se eu tivesse descoberto, com certeza eu ia contar pra alguém. E assim, ó, se eu tivesse escondido, eu não andava pelada na frente da minha mãe, só de calcinha, sutiã, não saía de. Assim, eu saía de cropped, de vestido, então assim, eu realmente achava só que eu tava ficando gostosona. Mas enfim, vamos lá pra aquela parte lá que eu descobri. Então, eu saí do colégio que eu tava estudando porque aquilo tava me frustrando demais, me fazendo muito mal. E aí eu comecei a me tratar com psicóloga. Meus pés, eles incharam bastante, eles ficaram tipo uma batata. Mas eu achei que era por conta da minha ansiedade. Eu até tinha marcado um médico pra ir ver meus pés. Mas o neném nasceu antes do médico. Essa aqui sou eu 1 mês exatamente antes de ganhar o neném. Pois é, né? Cadê minha barriga? Depois que eu comecei na psicóloga, tudo começou a se resolver. Eu comecei a ter bastante ânimo, eu não tinha mais sono, já não tava mais tão cansada. Então, pra mim, eu já tava solucionando todos os meus problemas e realmente era só o colégio. Até que um belo dia eu tava menstruada, eu fui pro colégio, fui fazer as provas, porque a gente tava em semana de prova nesse meu novo colégio, né? E daí a gente fez as provas, tudo certinho, eu fui pra casa e à noite meu namorado veio aqui pra minha casa pra gente ver filme. Aí eu levantei pra ir fazer xixi. No que eu levantei, escorreu um monte de sangue pelas minhas pernas. Um monte de sangue. Eu até chamei minha mãe e falei, mãe, a minha menstruação vazou um monte. Aí eu comecei a sentir uma cólica muito, muito, muito forte. Mas eu achei normal, até porque minha menstruação tinha vazado um monte. E dessa cólica veio uma dor de barriga. Aí eu fui pro banheiro bem tranquila e comecei a fazer força, né? E assim, eu comecei a ficar muito preocupada, porque eu fazia força e não saía o número 2. E daí eu comecei a ficar muito desesperada, assim, porque a dor só aumentava e não saía nenhum cocôzinho. Aí eu chamei minha mãe e comecei, mãe, por favor, me leva pro hospital. Eu tô com uma dor de barriga muito forte e o meu cocô não sai. Daí minha mãe pegou e entrou dentro do carro. Gente, a dor tava tão forte que eu fui como eu tava de pijama, toda descabelada. Eu simplesmente entrei. Daí eu fiz meu cadastro lá e eu tava esperando o médico me chamar.
E nesse tempo que eu tava esperando o médico me chamar, eu entrei dentro do banheiro e comecei a fazer forças, que eu falava, moça, eu tô com muita dor de barriga, eu preciso ir no banheiro. E daí o médico foi me examinar. Aí o médico começou a me examinar, ele falou que podia ser apendicite, que podia ser nó nas tripas. Ele ia me dar uma injeção pra aliviar a dor e depois a gente ia bater raio-x pra ver o que tava acontecendo. Só que assim, ele falou, eu preciso fazer um último exame antes de... Aí o médico veio com aquele negocinho de ouvir coração. Daí, tipo assim, eu nunca queria estar grávida, né? Tava menstruando e tal. Daí ele passou o negócio da minha barriga e a gente só ouvia tudo, tudo, tudo. E eu, tipo, bem tranquila. Tipo, não é neném. Daí a minha mãe tava comigo dentro da sala, né? Daí o médico olhou pra mim e pra ela e falou assim, ó, traz em trabalho de parto. Aí eu comecei, tipo, pegadinha, nem tô em trabalho de parto. Aí a enfermeira que tava junto falou bem assim, posso fazer o toque? Aí ela falou assim, tá nascendo, a gente tem que levar ela pra sala de parto. Eu só sabia gritar. Eu gritava muito, acho que eu fiquei conhecida no hospital como uma gritalhona, né? Nossa, eu gritei muito, 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 muito mesmo. Aí assim, ó, eu cheguei na sala de parto, não deu acho que nem 10 minutos, puf, já tinha nascido o neném. E assim, eu fiquei em choque, assim, eu não falava com ninguém, eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. E eu realmente fiquei bem mal, assim, eu não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. E em relação aos meus pais aceitaram super de boa, eles me deram maior força sobre, tipo, em relação a isso. E hoje eu tenho a coisa mais linda do mundo, que foi o meu melhor presente, que se chama Henrique. Eu fiquei muito frustrada no começo, porque, sei lá, quando a gente tá grávida, a gente sempre faz planos, né? Tipo, quartinho, roupinha e brinquedinhos que a gente vai comprar. Ele não tinha uma fralda, ele não tinha uma roupa, ele não tinha um berço, ele não tinha nada. Mas hoje ele é meu maior amor. O importante é que ele veio com muita saúde e ele me trouxe muita felicidade. Eu demorei um pouquinho pra aceitar ele, mas deu tudo certo.